Ainda estava escuro quando a porta estourou. Não foi um estrondo de violência, foi a tensão acumulada de muitos pequenos empurrões, de ordens sussurradas que viraram gritos, de paciência que deixou de ser paciente e bateu a madeira como quem marca um ponto final. Dona Antônia encolheu o corpo na cama, as mãos enrugadas cruzadas sobre o peito como se pudessem segurar ali, dentro daquele espaço tímido entre o lençol e a manhã, o resto de dignidade que os anos lhe tinham deixado. Mariana entrou apressada, salto alto no corredor, perfume caro que saía pelos cantos da casa como se quisesse pintar de riqueza até o ar. Sua voz foi uma lâmina fina. Vai, seu troço, levanta daí. Hoje não é dia de preguiça. Alexandre chega ao meio-dia e a casa tem de estar impecável. Havia no tom, mais do que avidez por limpeza, uma vontade de exibir controle, de garantir que ninguém pudesse ver por baixo da máscara bem alinhada. Rosângela ficou na sombra da cozinha, a postura sempre um pouco curvada, a mão na roupa como se quisesse agarrar cada fibra para não ser vista. Trabalhava ali há anos, conhecia o som das passadas de Antônia, sabia onde a senhora deixava o chá, lembrava-se do cheiro que a casa tinha quando Alexandre era menino. Pão no forno, café forte, jornal dobrado. Agora, suas mãos encontravam hematomas escondidos com a ponta dos dedos, escondiam curativos com soluções rápidas, e a boca se fechava porque o emprego era tudo que sustentava a família. Antônia tentou levantar. Uma pontada percorreu a coxa, um nó seco na garganta. Ela sorriu para Nora de maneira que tentava ser acessível, calma, segundo a lição que a vida ensinara, não embaraçar seu filho. Mariana respondeu com impaciência e com uma ordem nova, jurídica e seca. Fecha a boca e ajuda com os travesseiros, e não se esqueça de limpar as pegadas do corredor, deixei uma lista. A lista era uma forma de controle, cada item conferido era uma prova de quem mandava dentro daquela casa. Do lado de fora, o condomínio ainda bocejava. O portão azul, as lâmpadas amarelas, o homem que varia a calçada inclinando o corpo como se carregasse o peso do dia. Um homem de baixa estatura, que a vizinhança chamava de Zeca com carinho, o anão, como muitos repetiam sem malícia, mas sempre com respeito, porque Zeca carregava uma história de bondade e silêncio. Zeca conhecia muitas rotinas do edifício. Sabia quando o jardineiro parava para fumar, quando o senhor do apartamento 402 esquecia a chave. Sabia também os passos que pareciam acelerados demais à meia-noite, e os gritos abafados que viravam sussurros ao amanhecer. Aquela manhã começou com um gesto pequeno que, para quem tinha olhos, era suficiente para notar a rachadura. Antônia não comeu o café. Justificou-se com um "não estou com fome", e as palavras foram absorvidas como se fossem poeira. Rosângela tirou o prato, escondeu o chá e passou a varrer mais tempo do que o necessário, como se pudesse ocultar ali um mundo de coisas. A casa, impecável na superfície, guardava várias fissuras. Se essa história te toca, curta e inscreva-se, ajuda a levar essa mensagem adiante. A vida de Antônia tinha sido construída em detalhes que agora pareciam relíquias. A casa onde criou Alexandre era sempre um arquivo de pequenas memórias. A cadeira na varanda onde secava o almoço, os bilhetes de amor que Alexandre encontrava quando menino, o rádio antigo que rangia e cantava o noticiário das manhãs. Quando a família tinha pouco, ela trabalhava dobrado. Quando a chuva vinha, ela fechava as frestas com pano e fé. Alexandre cresceu com esse pano e com essa fé. E cresceu também com um tipo de fome diferente, a fome por sucesso, por reconhecimento, por um lugar no circuito social que agora ditava quem valia e quem não valia. Mariana entrou na vida de Alexandre como se fosse o resto de um sonho, elegante, culta, de sorriso treinado para câmeras e festas. Havia algo nela que parecia montar a vida de Alexandre em vitrines. Para ele, que passou anos lutando para construir uma imagem, Mariana foi um selo de aprovação. No começo, Antônia festejou a presença dela como quem aceita um convite tardio. A nora sabia o que mostrar para a família. Presença nas ceias, elogios ao almoço, hashtags discretas nas fotos. Mas por trás das cortinas do Instagram havia ordens emitidas com frieza, pequenos castigos disfarçados de disciplina e uma racionalidade cortante que transformava afetos em tarefas.
Nos primeiros meses, as reclamações de Rosângela foram pequenas. Ela pediu que mudássemos o horário do almoço, ou a senhora deve dormir mais cedo porque Alexandre chega cansado. Eram frases envenenadas pela preocupação de perder o emprego, pela vergonha de expor o que se passa dentro de quatro paredes. Rosângela tinha contas, precisava daquele salário para pagar escola, remédio e o aluguel. Então, a boca se fechou, os olhos aprenderam a desviar e os dedos passaram a cobrir marcas que não deveriam existir. Os hematomas começaram como manchas tímidas, sombras que Antônia atribuía a tropeços discretos, a quedas velhas que os anos trazem. Mas ganharam corpo, um braço com cores de outono, uma perna marcada. A justificativa sempre vinha com um pedido de compreensão. Eu bati isso na cozinha, escorreguei. Pessoas idosas caem, ninguém estranhava com muita insistência. Quando Alexandre ligou, falou com a voz do sucesso, distante, dizendo que mandaria uma médica da empresa para falar sobre suplementação e dieta. Ele estava longe no tempo e no espaço, em reuniões que iam de fuso a fuso. Rosângela viu o que as curtidas de Mariana não mostravam. Uma tarde, ao dobrar a roupa, encontrou uma mancha de sangue minúscula na bainha do vestido. Ela escondeu o tecido, sujou o sabão com receio e quando Mariana entrou com sua risada ecoando, Rosângela pegou a lavagem e fez cara de normalidade. Mais tarde, no corredor, ela tentou falar com Antônia. Você precisa contar para Alexandre, sussurrou, como se pudesse nomear a coragem. Antônia respondeu com um sorriso complexo, misto de aceitação e medo. Não vou estragar a vida dele, ele já carrega tanto. Foi ali que a história se partiu entre o silêncio e algo que poderia ser chamado de coragem. As janelas da cidade iam clareando. Alexandre estava em ascensão, um nome que abria portas, um telefone que fazia negócios verdadeiros. Em fotos, ao lado de Mariana, para ele a vida parecia perfeita. Viagens, eventos e um relógio que indicava que o tempo era bem gasto. Contudo, havia noites em que ele olhava para fotos antigas de sua mãe e sentia um aperto que confundia com culpa. Era como se a distância tivesse um custo emocional que ele ainda não titulava. Antônia sempre foi um universo de pequenos rituais que agora lhe pareciam distantes. Os vizinhos notavam pequenas coisas. Dona Lídia, do primeiro andar, observava Antônia no corredor com uma curiosidade que misturava pena e espanto. Será que está tudo bem? Perguntou a Rosângela um dia. E Rosângela apenas suspirou, com olhos baixos. Ninguém queria cantar a desgraça de alguém que sempre foi gentil, mas havia um ponto em que a gentileza se tornava peso demais para a pessoa carregar. Zeca, o homem de baixa estatura que varria a calçada, começava a prestar mais atenção. Ele passava pela frente da casa de Antônia todos os dias e tinha um ouvido treinado para escutar a cidade. Uma vez, pegou no lixo um guardanapo com um rótulo de remédio meio apagado. Noutra, viu Antônia sentada à porta com um pano na mão, arrumando as plantas. Ele notou, com a sensibilidade de quem observa para entender, que a senhora estava diferente. Menos falante, mais quieta. Era algo que lhe doía, não por curiosidade, mas por solidariedade. Zeca também conhecia o tipo de silêncio que vem de quem tem medo. Viera das mesmas periferias emocionais dos que crescem sabendo que há horários para chorar. A rotina seguiu com sua modernidade cruel, eventos sociais, reuniões, horários cravados. Mariana alinhava a casa como se fosse um salão de exposição, e cada objeto precisava ter o mesmo recorte. Antônia passou a andar em torno dos cuidados da casa como se fosse uma ilha. Havia noites em que ela rezava baixinho, não para pedir bens, mas para ter coragem de dizer o óbvio. Senhor, me dê forças para não me envergonhar. A oração era simples, quase uma pontada de ar. Não era uma troca de favores, mas um pedido de alívio. Quando Alexandre marcou uma visita surpresa, um fim de semana que acreditava ser uma pausa merecida, a casa tremeu de expectativa. Ele vinha com planos de expandir o negócio, com propostas, com uma energia que costumava acalentar Antônia. Na manhã em que chegou, encontrou uma casa polida, refeições elegantes, conversas sobre investimentos. Mariana sorriu com a certeza de quem sabia que impressiona. E Antônia, moída pela vida, estava ali.
Alexandre a abraçou com um afeto que foi um pouco automático, como quem abraça uma lembrança. Perguntou com a pressa de quem tem agenda: "Mãe, você está bem? Está fazendo os exames que eu pedi?" Antônia sorriu e respondeu com o mesmo costume antigo: "Estou bem, meu filho. Cuide-se também." Naquela tarde, Alexandre saiu para uma reunião de última hora. Mariana se recolheu num quarto, mexeu no celular, fez chamadas discretas e marcou um jantar para a noite. Quando voltou, encontrou Antônia com um curativo na perna, sua expressão mais fechada. "Escorreguei", disse ela, quase pedindo perdão por existir. Mariana, com sua frieza calculada, fez uma pergunta que não era pergunta. "Você deveria cuidar melhor de si. Isso não poderia acontecer na minha casa." A casa estremeceu. Antônia sentiu novamente a necessidade de se redimir por ser velha demais. Rosângela observava tudo com os olhos de quem sabe o preço de perder o trabalho. Havia noites em que tremia só de imaginar um telefonema pedindo satisfação. Seu filho adoecera uma vez e ela lembrava das contas. Assim, acumulava um silêncio pesado como uma roupa que não queria tirar. Mas havia também momentos de bravura contida. Uma vez, enfiou um bilhete no bolso do casaco de Alexandre quando ele partiu. Não era acusação, era um chamado de atenção. "Olha na mãe, senhor", estava escrito com a tinta tremida de quem guarda medo. O bilhete ficou ali, esquecido na gaveta por alguns dias, até que uma notícia veio e o reaproximou. Alexandre começou a notar pequenas falhas, uma foto em que o ângulo parecia forçado, um comentário de um amigo que achou estranho o comportamento de Mariana com a sogra. Naquele meio termo, entre a pressa e a suspeita, ele começou a olhar com um outro foco. Zeca, com seu caderno de observações internas que só ele lia, decidiu agir pela primeira vez. Não era do seu feitio ficar envolvido em intrigas, mas havia algo em Antônia que o tocou. Os dedos dela segurando um terço antigo, a discreta parte do rosto que sempre sorria quando lembrava de uma canção antiga da igreja. Um dia, enquanto fazia uma entrega de encomendas, Zeca viu a cena. Mariana empurrando Antônia com a mão na cintura. Não um gesto que quebraria um osso, mas um gesto que empurrava para fora da dignidade. Ele tirou o celular sem muito pensar e gravou alguns segundos, escondido, como quem coloca uma fresta de luz onde só há sombra. A gravação não era perfeita, tremia, era curta, mas mostrava um movimento que podia ser interpretado. Zeca guardou aquilo como quem guarda um tesouro de urgência. Ele sabia que coisas humanas sempre exigem prova, e que verdades escondidas muitas vezes morrem por falta de evidência. Naquela noite, sentou-se na calçada com o aparelho na mão, pensando como e quando mostrar aquilo. Não sabia o nome da família por inteiro, sabia que havia um homem importante que vivia ali, sabia também que Antônia merecia mais. Os vizinhos começaram a trocar olhares. Dona Lídia confessou à irmã que sentia um nó no estômago cada vez que via Antônia sair para varrer o corredor. Outros cochichavam que a nora tinha temperamento forte, que é aquilo, né? Cada um com seu jeito. E ninguém queria se meter onde poderia haver um processo, um confronto. O medo coletivo de envolver-se era como uma cortina que protegia, na verdade, o abuso. Porque a aparência sempre tem mais força do que a suspeita. Mariana tinha rosto para justificar o silêncio. Zeca, por sua vez, começou a acompanhar as rotinas. Percebeu que Antônia era deixada sozinha em certos horários, que Mariana costumava usar listras de sarcasmo ao dar ordens, que Rosângela, com suas mãos sempre ocupadas, escondia coisas no avental. E foi ali, entre rotas de entrega e varreduras de manhã, que Zeca sentiu a urgência de não apenas observar, mas de agir. Ele era um homem de poucas palavras, e sua coragem tinha o formato discreto de quem age quando a solidão é grande demais. Numa tarde, quando uma tempestade veio varrendo o céu, Zeca viu Antônia atravessar o corredor com um passo mais lento. As gotas batiam na janela e formavam trilhas que lembravam os rastros que os anos deixam. Zeca aproximou-se, ofereceu um guarda-chuva sem alarde, e ela aceitou com um sorriso que era metade surpresa, metade gratidão. "Obrigada, meu filho", disse ela, e na voz havia um alento simples que não pede notoriedade. Zeca guardou aquilo como se tivesse plantado uma semente. Os dias que se seguiram foram de uma tensão que se amontoava.
Alexandre começava a correspondência de seu afeto com ações pequenas. Ligava com mais frequência, marcou uma consulta médica preventiva para a mãe e deixou bilhetes de carinho. Mariana notou e reagiu com irritação velada. Você está se tornando sentimental, disse numa noite, como se o afeto fosse um luxo que ele não podia se permitir. Ela entendia o poder das aparências e sabia que tudo que Alexandre cultivava podia ser perigoso para a estabilidade que ela desejava. Rosângela, por dentro, começou a ensaiar uma coragem que não queria despedaçar a própria vida. Pediu a dona Lídia que ficasse atenta certo dia em que teria de buscar o filho na escola. O gesto foi uma rede de pequenos apoios. O medo que antes abafava começou a ter frestas por onde um fio de esperança se escorria. Em uma manhã em que o sol entrou tímido pela janela, Alexandre recebeu uma notificação, uma mensagem do chefe elogiando um projeto e outra do banco. Ele leu, respondeu e apenas mais tarde, quando voltou à mesa onde o bilhete de Rosângela ficara, percebeu a escrita trêmula. Guardou o papel no bolso com a pressa de quem guarda uma coisa que revela algo maior. Não ainda. Ele precisava de mais, mas o sentimento que surgiu era novo, uma inquietação que pulsava entre o amor e a necessidade de saber. A narrativa da família começava a caminhar para uma encruzilhada. O cotidiano continuava. Receitas, reuniões, pequenas celebrações, enquanto sob a superfície o verdadeiro trabalho acontecia, a coleta de fragmentos que poderiam, um dia, virar prova. E Zeca, o homem de baixa estatura, continuava a observar. Segurava aquele vídeo no bolso do celular como quem carrega uma palavra que pode curar ou ferir. Naquela mesma tarde, Alexandre decidiu que voltaria mais cedo ao fim de semana seguinte. Era uma promessa a si mesmo, estar mais presente, não apenas em festas ou selfies, mas no cotidiano que mantém uma pessoa viva. Ele não sabia ainda como seria confrontar aquilo que podia descobrir. Seria difícil. Havia também a possibilidade de se enganar. O mundo de Mariana projetava sombras sedutoras. Mas havia uma luz mais antiga que vibrava em sua lembrança. O rosto de sua mãe cantando um hino na cozinha, a mão dela batendo massa de bolo com firmeza, a fé que se manifestava em pequenas ações. Enquanto isso, Zeca tomou uma decisão que moveu o primeiro passo concreto. Passou a anotar horários, nomes de carros que paravam, rostos que via e guardou a gravação em 2 lugares diferentes. Ele não sabia ainda como entregar aquilo sem causar uma explosão que poderia ferir mais. E, no entanto, uma coisa parecia clara. Pessoas como Antônia não podem permanecer invisíveis por motivo de aparência alheia. A história se movia para um ponto de não retorno. As pequenas fissuras começaram a virar trincas. Rosângela, depois de noites de inquietação, começou a frequentar um grupo de vizinhas onde se falava sobre direitos e vida. Havia conversas debaixo do pano, gestos de apoio e uma organização discreta. Alexandre, por sua vez, começou a sentir que o mundo que construiu tinha lados que ele ignorou. E Zeca, guardando seu vídeo, sentiu que o momento de um gesto seria decisivo. No fim de uma dessas tardes, quando a casa respirou mais fundo e Antônia cochilou com a luz do rádio amena, alguém bateu à porta. Não era a batida seca de antes, era uma batida simples, hesitante. Rosângela abriu e encontrou Zeca do lado de fora, a chusa molhando a barra de seu casaco, um envelope na mão. Havia no rosto dele uma seriedade incomum, uma espécie de reverência que não costuma vir com mensageiros. Trouxe isso, disse ele, com respeito. Achei que deveria entregar pessoalmente. Tem coisas que não podem ficar só guardadas. Rosângela pegou o envelope. O papel não dizia nada. Havia, porém, algo dentro que fazia o ar ficar pesado. Um pedaço de verdade pronta para nascer. Ela olhou para Zeca, depois para a casa. Lá dentro, Antônia acordou lentamente, como se sentisse que algo ia mudar. Marta, não, Mariana, fechou a cortina com precisão cirúrgica, como se tentasse atrasar o que fosse inevitável. Na rua, Alexandre, que tivera um encontro adiado, recebeu uma ligação de um fornecedor e respondeu com calma. Não sabia que, naquele exato momento, a vida lhe oferecia um espelho que ele ainda não estava pronto para encarar. Caminhava distraído pelas calçadas, enquanto ali perto, Zeca começava a decidir com quem dividir aquela prova. Havia um peso que não se descarrega facilmente.
Mas havia também uma urgência que não se pode adiar. E assim, numa casa que sempre quis ser um refúgio, uma batida pequena, um envelope e um homem que muitos chamavam de anão, com a dignidade que merece seu nome, criaram a expectativa de que algo se revelaria. O mundo respirava por uma fresta, e a verdade, guardada em papel e pixels, aguardava um momento certo para saltar à luz. Rosângela segurou o envelope com as mãos que tremiam um pouco. O papel parecia mais pesado do que era, como se a verdade tivesse massa própria. Dentro havia um pendrive envolto em fita plástica e, enrolada junto, uma folha com uma única anotação. Por favor, não é vingança, é defesa. Assinatura Zeca. Ela levou o pequeno objeto até a cozinha, pôs-o sobre a mesa como quem coloca um relicário. Apagou a luz que insistia em clarear a sala e, com a boca seca, conectou o pendrive no velho laptop que pertencera a Alexandre quando ainda morava na casa. Já havia ali, naqueles aparelhos, a vida de muitas gerações, fotos de formaturas, cartas guardadas, um currículo de memórias. O arquivo no pendrive tinha um nome simples, quase generoso, grava_1.mp4. Quando o vídeo abriu, a imagem tremia. Mostrava o corredor da casa. A lançadeira da câmera era um pouco disfarçada, filmada por trás de uma planta, talvez. Isso explicava os ângulos entrecortados. Por alguns instantes, nada parecia acontecer, apenas passos e o som abafado da televisão. Depois, o que Zeca havia filmado com sua coragem humilde ficou claro. Mariana empurrando Antônia. A mão pousando na cintura com uma pressão que não era natural em um gesto de conduzir. Antônia recuou, a mão foi ao avental, o corpo encolheu por um segundo. A gravação continuou a mostrar Mariana com expressão de impaciência, sussurrando algo que a filmagem captou com clareza parcial. Anda, isso não é um quarto de férias. Uma frase seca. O áudio tremia, mas a intenção vinha à tona como um objeto. Em seguida, a imagem mostrou Antônia com um curativo no joelho e Mariana tirando-o com aparente desdém. Rosângela apertou os dedos até perceber que sentia dor. Assistiu ao vídeo 2, 3 vezes, como se cada repetição pudesse ensinar algo novo. A indignação que brotava dentro dela não tinha espaço para medo naquele momento. Era uma indignação revestida de proteção. Ela sabia que aquilo mudaria tudo. Sabia também que precisava ser cuidadosa. Mostrar aquilo sem um plano poderia apenas alimentar os mecanismos de negação. Alexandre era o centro de tudo. Se ele não visse, nada mudaria. A campainha tocou. Rosângela contraiu a respiração e foi atender. Lá fora, Zeca, encharcado pela chuva fina que ainda caía, ajeitava o capuz do casaco. A gente da vizinhança o olhava com curiosidade, afinal, ele fora visto ali 2 vezes em dias seguidos. Ele não queria se expor, queria apenas que aquilo chegasse a quem de direito. Eu não queria trazer alarde, disse Zeca com voz baixa. Guardei isso um tempo, queria ter certeza de que era correto. Rosângela não respondeu logo. Pegou o pendrive, olhou para ele como se pudesse ver dentro a intenção. Depois, com um gesto decisivo que vinha de algum lugar de coragem contida, disse: Eu vou mostrar ao senhor Alexandre quando ele vier. Ele volta no fim de semana. Se for possível, eu não quero que isso vire um escândalo antes de ele ver. Precisamos que ele veja primeiro. Zeca assentiu. Havia no seu rosto uma expressão que não buscava aplausos, apenas justiça. Ele sabia que, para muitas histórias, a coragem precisava ser anônima. Saindo, deixou um bilhete com o número do apartamento. Rosângela prendeu a respiração, sentiu o chão tremer sobre os pés, não por medo, mas por consciência de que aquele era um momento definidor. Os dias que antecederam a volta de Alexandre foram um turbilhão contido. Ela conversou com Antônia de maneira muito suave, sem impor a verdade. Antônia recebeu o relato como quem recebe uma notícia antiga, com uma mistura de vergonha, pesar e uma surpresa serena que vinha de ter alguém que se importasse o suficiente para agir. Meu filho, disse a idosa uma vez, segurando a mão de Rosângela. Eu não queria que ele visse.
Havia nas palavras a velha prioridade: proteger o filho do próprio filho. Quando Alexandre finalmente chegou, trazia na bagagem um cansaço que já parecia familiar. Veio com um sorriso médico, com perguntas rápidas e com o desejo de agradar. Era o tipo de homem que distribuiria atenção às pessoas apenas o suficiente para não se sentir culpado. Rosângela esperou até ele estar sozinho, chamou-o para a sala e, com as mãos um pouco suadas, colocou o pendrive no laptop que ele ainda utilizava para revisar contratos durante as estadias. Alexandre olhou desconfiado, pensou que se tratava de uma lembrança de família, uma foto antiga. Assim que o arquivo iniciou, o corpo dele mudou. Primeiro uma rigidez, depois uma palidez que não era da falta de ar, era da compreensão tardia. Ele assistiu sem interromper, sem pedir nenhuma explicação. Quando a cena terminou, seu rosto permaneceu sereno por um segundo, como se o mundo tivesse sido reposicionado em um enquadramento novo. A primeira pergunta não foi de raiva, foi de incredulidade. "Isso é..." murmurou. A palavra ficou suspensa. "Marquei o vídeo como foi entregue", disse Rosângela. "Zeca guardou o vídeo com timestamp. Ele nos entregou. E não é só isso. Eu encontrei manchas de sangue escondidas na bainha do vestido, e Antônia tem mais hematomas do que ela deixa ver." Alexandre fechou os olhos. Cada imagem que reconstituíra na mente tinha a intensidade de uma lâmpada que se acende num lugar escuro. Apareceu ali, nítido, o rosto pequeno e suave da mãe cantando na cozinha. A lembrança das mãos dela encharcadas na massa do bolo, o riso contido nos natais. E com isso, um peso. O que eu deixei que acontecesse enquanto corria atrás de conquistas. Ele passou as palmas das mãos pelo rosto, como tentando retirar a sujeira da negligência. A raiva, quando veio, não foi imediata. Vinha mais como uma onda lenta, calculada, que tomava a garganta e exigia resposta. Alexandre respirou fundo e disse a Rosângela: "Convoque-a à sala, agora. Eu preciso falar com ela." Mariana estava no quarto, escolhendo o vestido para aquela noite em que Alexandre fora supostamente comemorar um contrato. Quando entrou na sala e encontrou o marido com o rosto fechado e a empregada com o olhar reto, seu sorriso escorregou por uma fração de segundo. Ela não imaginava que a sua máscara pudesse ruir tão rápido e ainda não sabia que Zeca teria sido tão atento. Alexandre não gritou. Houve ali uma frieza que feria mais do que um estrondo. A família, disse ele, era uma construção moral e não apenas uma vitrine. Mostrou o vídeo. Mariana teve um gesto de repulsa que parecia ensaiado. "Isso é manipulação", disse, num tom que tentava soar superior. "Quem gravou isso? Isso é uma invasão." Tentou virar a situação para uma questão de intimidade violada, como quem coloca cortina sobre a verdade. Mas Rosângela estava lá. As palavras de acusação voltaram-se contra a acusadora. "Eu vi com meus próprios olhos", disse Rosângela com voz firme, "e cuidei da senhora por anos. Não vou aceitar que desacredite a minha palavra porque você tem um vestido mais caro." Mariana respirou fundo. Havia uma falha no seu mecanismo de defesa. Havia coisas que o dinheiro não cobria, e aquela era uma delas. Alexandre, então, fez algo que não era espetáculo nem compaixão fingida. Pediu calma, ordenou que Mariana se retirasse da casa temporariamente, não como uma vingança, mas como uma medida para preservar a integridade da mãe. Pediu que ela fosse embora por alguns dias, até que a situação fosse averiguada. Mariana protestou, avaliou a situação com o cálculo frio de quem sabia que a opinião pública poderia ser moldada. Mas naquela noite, nada a ajudaria. Ela saiu com a bagagem de conveniências e com a certeza de que aquela separação era um rompante momentâneo. Alexandre, por sua vez, puxou o telefone e fez a ligação que precisava. Chamou o Dr. Renato. A urgência estava contida. Não era para levar Antônia à emergência como se ela estivesse à beira da morte. Era para que um médico experiente examinasse e registrasse as marcas de agressão, para que houvesse um testemunho técnico, uma validação científica que corroborasse o vídeo. Dr. Renato atendeu em poucas horas e veio com a robustez de quem já vira muitos casos.
Examinou Antônia com delicadeza, falou com ela em voz baixa, perguntou sobre quedas, sobre remédios e sobre o histórico de doenças. Reconheceu lesões antigas e recentes com a paciência de um artesão de verdades. Hematomas em várias fases de cicatrização, observou o médico. Alguns compatíveis com quedas, outros com pressão repetida. É importante que registremos tudo, e ela precisa de repouso e acompanhamento para evitar complicações. Dr. Renato registrou as imagens clínicas e fez anotações no prontuário. Não fez diagnósticos estapafúrdios, falou de forma responsável sobre necessidade de fisioterapia, cuidados de pele e acompanhamento psicológico. Alexandre ouviu tudo com a atenção de quem assumia, naquele momento, o papel de filho protetor. Havia culpa ali, mas também uma convicção nova. A negligência não seria mais sua companheira. A comunidade, claro, reagiu de formas distintas. Alguns vizinhos, ao tomarem conhecimento, sentiram-se traídos pela máscara de Mariana. Outros oscilaram entre o espanto e a negação. Não é possível que ela faça isso, ela sempre foi tão elegante. O poder da aparência é esse mesmo. Fazia com que os mesmos olhos que agora viam diferença, antes não tivessem coragem de denunciar. Mas, aos poucos, o silêncio rompeu-se em pequenas ações. Dona Lídia, por exemplo, trouxe bolos e ficou mais tempo na casa, oferecendo companhia. Comprou um vaso para a varanda e insistiu para ficar até que Antônia dormisse. O que parecia simples era, na verdade, o ato de tornar visível quem estava em risco. Zeca ficou fora das luzes por um tempo. Alexandre, em sua primeira reação pública, ligou para ele. Queria agradecer pessoalmente. Encontraram-se no pátio do prédio. Alexandre ofereceu um aperto de mão formal, depois um abraço mais humano. Não precisa de dinheiro, disse Zeca. Só queria que a senhora tivesse alguém que visse o que acontece. Alexandre hesitou, depois disse com sinceridade. Quero que você continue por perto, se aceitar. Não quero usá-lo como troféu. Quero que seja amigo. E, se você quiser, a gente conversa sobre um trabalho oficial aqui no condomínio, com os devidos direitos. Zeca aceitou, não por oferta de status, mas pela perspectiva de que agora estava numa rede onde a ação tinha consequências. Aceitou porque via o gesto como parte de uma comunidade que, finalmente, aprendia a cuidar. Mariana, por sua vez, reagiu de formas que misturavam orgulho ferido e cálculo. Fez posts nas redes sociais tentando reverter a narrativa. Chamou amigas para manter a fachada de normalidade. Mas a máscara rachou. Amigos próximos sentiram o clima pesado. Contratos e convites que dependiam apenas de aparência tornaram-se complicados. Havia um princípio simples: a verdade, mesmo tardia, corrói o verniz. Mariana tentava justificar responsabilidades de modos que beiravam a insanidade moral. Dizia que cuidava da casa com rigor, que a exigência vinha do amor por ordem. Suas palavras, porém, soavam cada vez mais fracas diante das evidências. A decisão de Alexandre de responsabilizar-se por sua mãe transformou sua rotina. Ele começou a revogar o excesso de viagens, a reduzir reuniões desnecessárias, a delegar mais. Contratou uma equipe de cuidados especializada, de modo que Antônia tenha acompanhamento médico regular e fisioterapias. Além disso, estabeleceu limites claros. Não haveria retorno de Mariana à casa sem um processo de avaliação, mediação e compromisso visível com mudanças. As primeiras semanas foram de adaptação. Antônia resistia a alguns tratamentos porque, para ela, essa história sempre foi mais sobre orgulho do que sobre dor. Preferia esconder os sintomas do que causar transtorno. Mas, com a persistência de Alexandre e do Dr. Renato, foi introduzida um protocolo de recuperação que incluía repouso, trocas de curativo, massagens suaves e exercícios de fortalecimento. Havia também uma camada de conversa que se fazia necessária. Falar sobre sentimentos, sobre vergonha, sobre o que a idade traz em termos de vulnerabilidade. Houve sessões de terapia entre mãe e filho. Alexandre havia trazido ali um homem diferente daquele que partira para o mundo empresarial. Aquele menino pequeno que costumava ouvir histórias antes de dormir voltou a ter relevo na memória de Alexandre. Nas sessões, Antônia contou episódios da juventude que ele desconhecia.
O sacrifício para comprar o primeiro par de sapatos para ele, noites sem dormir para costurar roupas de frio, o trabalho dobrado para que o filho tivesse a melhor escola possível dentro das possibilidades de então. Histórias pequenas, contadas com a simplicidade que só a vida dá, abriram fissuras na culpa que Alexandre carregava. Ele se desculpou de forma concreta. Diminuiu a velocidade em que vivia, passou fins de semana inteiros com a mãe. Aprendeu a preparar chás que ela gostava e, gradualmente, reajustou o centro de suas decisões. Rosângela também recebeu reparos. Alexandre aumentou seu salário, garantiu estabilidade e a convidou para ser parte ativa do círculo de cuidado. Ela, que por temor havia guardado silêncio, encontrou espaço para dizer o que sentia. Que viver com medo de perder o emprego muitas vezes a fazia cúmplice de injustiças, e que agora, com segurança, encontrava coragem para falar mais alto. Sua coragem foi reconhecida e a comunidade aprendeu com ela. Zeca, por sua vez, ganhou um lugar de afeto na casa, não como herói público, mas como amigo discreto. Alexandre o convidou para um café semanal com Antônia, e ela, com seu jeito doce, o tratava como um filho. Havia dias em que, observando Zeca abrir o jornal com o cuidado de quem lê as notícias locais de maneira meticulosa, Antônia revirava o rolo do rádio no e colocava uma canção da igreja. Nas músicas encontravam alento e a lembrança de que ninguém é deixado sozinho sem apoio. Mariana sentiu as consequências de forma mais duradoura. A perda de espaço na casa incidiu com força prática. Ela era confrontada por sua própria frieza. Não havia neste ponto desculpas que a absolvessem. Havia sim uma oportunidade para procurar ajuda, e foi isso que o sinal do marido exigiu, não punição pública, mas tomada de responsabilidade. Alexandre impôs condições. Retorno dependeria de comprovação de que ela estava em acompanhamento psicológico e de que assumisse, em documento assinado, compromissos claros de respeito e limites. Para muitos, aquilo soou como um lenitivo tarde demais. Para outros, foi a medida necessária para proteger a vítima e não transformar o lar num campo de batalha sem fim. No caminho da recuperação, houve episódios que mostraram a fragilidade humana e a necessidade de paciência. Antônia teve momentos de retração em que a vergonha a fazia recuar. Houve dias em que recusava a visita de amigos por medo do que pudessem pensar. Alexandre aprendeu a falar dela com a ternura de um amigo e com a autoridade de um filho. Deixou claro que nada do que acontecera diminuía o valor dela. Com essas construções, Antônia foi recuperando o gosto pelas pequenas coisas. O gosto do café no começo do dia, o cheiro de roupa limpa, o refrão de um hino que ela repetia como um bordado de esperança. O processo foi acompanhado por Dr. Renato, que há muito tempo defendia que a medicina é também escuta e presença. Ele promovia explicações claras. Os hematomas cicatrizariam melhor com certos cuidados. A fisioterapia reconstruiria a mobilidade em etapas, a psicoterapia ajudaria a curar as marcas da vergonha. Alexandre se envolveu em cada passo. Havia nelas uma reparação prática que transformava a culpa em ação. Não era um ato de redenção instantânea, era um caminho de longo prazo. Em um encontro da comunidade do condomínio, um pequeno grupo decidiu criar uma rede de proteção para idosos. Havia um plano para treinar funcionários sobre sinais de abuso, um canal anônimo para denúncias e horários de visitação solidária para que ninguém ficasse isolado por muito tempo. Rosângela foi convidada a participar como coordenadora desse grupo. A alegria de poder transformar a dor em prevenção deu-lhe força e propósito. Houve também um momento delicado entre Alexandre e Mariana, quando ela tentou, em silêncio, se aproximar e falar com a sogra. O encontro foi constrangedor, tenso. Antônia, com a dignidade de quem já sofreu muito, ouviu as palavras de Mariana. Um pedido de desculpas que soava mais por convenção do que por arrependimento. E preferiu não se forçar. Alexandre, presente, estabeleceu limites. A aproximação poderia acontecer apenas com mediação e após comprovação de acompanhamento profissional. A recusa de Antônia em perdoar numa única noite não era fechamento, era proteção. O perdão, naquele terreno ferido, teria de crescer em seu ritmo. Em alguns momentos, a história ecoou além do condomínio.
Amigos e parceiros de Alexandre souberam do episódio. Alguns o condenaram por sua demora, outros o elogiaram por assumir a responsabilidade. Para Alexandre, o processo foi uma escola de humildade pública. Ele teve de responder não com palavras vazias, mas com mudanças concretas. Mudou sua agenda, contratou uma equipe de assistência social e apoiou a criação de um protocolo de atendimento para casos semelhantes. Ele percebeu que o poder que tinha poderia ser usado para sistematizar proteção e não apenas para limpar uma imagem. E no meio de tudo isso, havia pequenas cenas que diziam mais que discursos. Antônia e Alexandre sentados à mesa, um pão sendo dividido. Rosângela costurando um lenço. Zeca que, de vez em quando, trazia um biscoito folgado de alguma padaria próxima e o oferecia como se fosse um símbolo de que havia quem notasse. Esses fragmentos foram bastante para transformar o cotidiano pouco a pouco. A recuperação não foi linear. Ainda havia momentos de recaída. Noites em que Antônia se lembrava das humilhações e sentia um frio no estômago. Dias em que Mariana, em sua própria terapia, confrontava as raízes de sua rigidez, às vezes chorando pela primeira vez, por entender que manter o controle era uma ferida que se fechava com outras feridas. Alexandre, por sua vez, aprendeu a manter firmeza onde antes colocava complacência. As mudanças práticas, menos viagens, presença real, cuidado contratado, mostraram a verdade. Amar exige trabalho e vigilância. E aos poucos a cidade aprendeu também. O pequeno anúncio local que falava de um grupo de vizinhança ganhou adesões. Conversas de portão transformaram-se em programas de ajuda mútua. Contatos com serviços sociais e com o centro comunitário abriram portas para que outras famílias soubessem como agir quando algo semelhante acontecesse. O caso de Antônia não virou apenas um escândalo, tornou-se uma lição. Foi o encontro entre compaixão e cidadania. Houve um episódio que marcou profundamente a todos. Numa tarde de domingo, Alexandre levou a mãe ao jardim do condomínio. O sol era tímido e Antônia estava com um chapéu que lembrava a juventude. Sentaram-se num banco. Alexandre puxou o tema que recentemente começara a ser frequente entre eles, a memória. Mãe, disse ele, com uma voz que trazia a fragilidade de quem aprende a ser filho. Eu pensei muitas coisas nos últimos tempos. Uma delas é que te devo mais do que palavras. Às vezes fiquei preso às conquistas. Queria que você soubesse que vou estar aqui. Antônia olhou para o filho e nesse olhar havia tanto perdão quanto exigência. Filho, respondeu ela, o que mais me dói não foi o que fizeram comigo. Foi que você demorou a ver. Mas eu sei que o teu coração é grande. Vá com calma. E não se esqueça de perdoar também a si mesmo. As palavras dela não eram absolvição automática. Eram um convite à transformação e à paciência. Alexandre aprendeu a administrar a antiga pressa que o governara. Em vez de tentar consertar tudo em uma noite, passou a construir algo a cada dia. Consultas marcadas, fisioterapias, horários livres para um domingo no jardim. E havia também a decisão de tornar público o aprendizado. Ele apoiou um seminário sobre cuidado a idosos promovido pelo condomínio, convidando profissionais e voluntários. O objetivo era transformar uma experiência dolorosa em uma medida preventiva. O desfecho, no entanto, trouxe ainda mais evidência de que a verdade, quando se dispõe a ser vista, tem uma força inexorável. Numa reunião informal entre vizinhos, uma mulher trouxe à tona um relato. Havia visto, semanas antes, uma discussão entre Mariana e Antônia que soou mais áspera do que deveria. Aquilo somou ao conjunto de evidências que já existia. Havia, além do vídeo, testemunhos, laudos médicos e a constatação de que Antônia, se bem cuidada, poderia recuperar-se melhor do que imaginara. A narrativa pública que se formou em torno do caso foi feita de cuidado e de chamadas de atenção. Alexandre não queria que a história fosse usada para humilhar ninguém. Queria que servisse de alerta. A vida apresenta máscaras e nós, muitas vezes, nos cercamos delas. Era hora de quebrar o encanto da aparência. Mariana, por fim, aceitou, timidamente no começo, com resistência no meio, submeter-se a acompanhamento psicológico. Não como medida punitiva, mas como caminho para entender as causas de sua dureza. O processo foi longo. Houve sessões em que ela falava de sua própria infância de privações e de um medo profundo de perder o status que achava ter conquistado.
Em outras, chorava ao lembrar da mãe que tentava imitar em certos gestos. A terapia não absolvia. Era, no máximo, a chance de reconhecer causas e não apenas efeitos. E o anão, o homem de baixa estatura que trazera a prova final, permaneceu uma presença discreta e firme. Alguns moradores, antes apressados a comentar sobre sua condição física, aprenderam a vê-lo como um protagonista de cidadania. Ele recusou presentes caros, aceitou um convite para um café com Antônia e contou um pouco de sua vida. Vindo de uma cidade do interior, fizera do trabalho honesto uma forma de resistência. Zeca falava pouco de si, preferindo ouvir. A sua ação, no entanto, ficou gravada na vida de todos. Mostrou que o cuidado não tem estatura. Com o tempo, a casa ganhou uma nova rotina. O velho rádio voltou a tocar nas manhãs, agora com menos pressa. Antônia aprendeu a pedir ajuda sem sentir-se menor por isso. Alexandre, pela primeira vez, aceitava que existia vida além das metas corporativas. Havia uma reconstrução que acontecia a partir de peças pequenas. Um chá tomados juntos, um passeio ao mercado, um telefonema sincero que pedia como ela dormira. Alguns meses depois, houve um encontro simples. Antônia, Alexandre, Rosângela e Zeca sentaram para um almoço caseiro. Não era cerimônia, era recomeço. Antônia, com a serenidade das que vivem muito, fez um brinde com chá. "A verdade", disse ela, "e aos que a trazem, e também ao perdão que nasce quando a gente cuida um do outro." Zeca sorriu com humildade. Rosângela enxugou discretamente os olhos. Alexandre ergueu a xícara com gratidão. A gratidão naquele instante não era apenas por terem sobrevivido àquilo, mas por ter finalmente entendido que a presença consagrada é uma forma de amor durante as horas de vida. O caso teve repercussões além do condomínio. Alexandre, transformado por aquilo, participou de uma conversa com líderes locais sobre prevenção ao abuso velado contra idosos. Não como celebridade que grita nas redes, mas como alguém que teceu ações práticas, suporte a cuidadores, criação de canais de denúncia e incentivo a políticas de proteção em comunidades. Não queria que o episódio fosse apenas matéria de jornais, queria que fosse instrumento de mudança. Houve críticas também. Alguns alegaram que ele agiu tarde. Alexandre ouviu, não com defensiva, mas com a honestidade de quem sabe que falhou. Pediu desculpas publicamente e assumiu compromissos reais. Esse gesto, mais do que desculpas, plantou sementes para que outros filhos não repetissem o mesmo erro. No íntimo de Antônia havia uma sombra que persistia. A vergonha, às vezes, reaparecia. Mas ela agora possuía ferramentas para lidar com isso. Terapia, companhia e uma nova rotina que fazia sentido. Ela retomou paulatinamente pequenas saídas, voltou a cortejar a vida com a curiosidade dos que não esmorecem. Havia dias em que ela assistia a programas antigos na televisão e batia o pé como quem rememora. Havia noites em que rezava sem pedir coisas grandes, pedia apenas coragem para continuar. Numa manhã em que a casa estava especialmente calma, Alexandre encontrou-se sozinho com a mãe na varanda. O céu estava claro. Ele tocou o rosto dela com um cuidado novo e disse: "Mãe, prometo que não vou mais te deixar invisível." Antônia, com um sorriso que parecia mais sábio que qualquer discurso, respondeu: "Filho, não prometas por palavras apenas, promete com presença. É o que cura." Essas palavras ficaram com ele. E a narrativa que se formou naquelas semanas e meses não foi apenas a de um escândalo desfeito. Foi a de um processo de reconciliação que exigia trabalho, vigilância e coração. Não houve milagres instantâneos. A cura foi lenta, rodeada de consultas, de conversas e de dias em que parecia que nada mudava. Mas havia um progresso visível. A atenção do filho, o trabalho de profissionais, a coragem de pessoas como Rosângela e Zeca. No final, o que se evidenciou foi simples e contundente. Olhar é um ato de amor. Não olhar, por medo, conveniência ou preguiça, é facilitar que a injustiça floresça. O anão trouxe uma prova que mudou o destino de uma família. Mas ele não foi herói isolado. Foi parte de uma teia que precisou, finalmente, de olhos que enxergassem. A história de Antônia deixou um legado pequeno, prático e duradouro no condomínio.
protocolos de atenção, uma cultura de denúncia responsável e, sobretudo, a lembrança de que dignidade não se negocia. Alexandre aprendeu a ser presente sem precisar de aplauso. Mariana foi convocada a olhar para si com honestidade e a buscar mudanças reais. Rosângela foi reconhecida e ganhou segurança para ser a voz que protege. Zeca recebeu o respeito que sempre merecera. E, ao olhar para trás, os personagens compreendiam que não era apenas um episódio de violência. Era uma lição sobre máscaras, a das aparências sociais e as das justificativas que nos impedem de agir. Era também uma lição sobre o dever de cuidar, que não pede cargo nem conta bancária, mas exige coragem e presença. Antes de encerrar, uma pequena oração brotou na voz de Antônia, dita num momento de silêncio, com os olhos fechados. Senhor, dá-nos olhos para ver, mãos para cuidar e coragem para amar sem cálculo. As palavras ficaram no ar como um convite. O narrador, que viu tudo, conclui com um apelo que não é doutrina, mas ética. Ser atento é um ministério prático do dia a dia. Se você conhece um idoso que parece sumir por trás das cortinas da vida, aproxime-se. Às vezes, uma simples pergunta, está tudo bem, pode abrir portas. Compartilhe esta história com alguém que precisa enxergar. Se você conhece um idoso em risco, procure ajuda local ou serviços sociais. A vida de pessoas queridas depende dos olhos que se dispõem a ver.